Meu nome é Erika Alves e eu tô aqui para te mostrar a verdade, a realidade sobre morar em Portugal. Eu te garanto que aqui no canal ou você realiza esse seu sonho de morar em Portugal ou então você desiste de vez desse assunto. Eu sou a solução definitiva para você que tá aí, ó, procurando respostas e mais respostas sobre se mudar, não se mudar para Portugal. Oh, meu Deus, o que fazer? Tô aqui para te ajudar. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que muita gente tem me perguntado. Eu sei que é um assunto que a gente tem mais vezes dificuldade de encontrar informação na internet. Quando eu queria, como portuguesa, morar na Espanha, eu tive que catar muita informação na internet. Então agora eu quero trazer para você como que você, com uma outra cidadania, com uma cidadania europeia, pode morar em Portugal e o que você tem que fazer. E mais importante ainda, o que a sua família que não tem cidadania precisa fazer assim que chegar em Portugal. Primeira coisa que você precisa saber é: um titular de cidadania europeia tem liberdade de morar e trabalhar em todo o espaço da União Europeia. Então, se você tem cidadania europeia, você tem a liberdade de escolher os países, principalmente dentro da União Europeia, né? Eu não estou falando aí da Inglaterra, do Brexit, porque aí esse assunto ainda está muito nebuloso, mas estou falando dos países que hoje fazem parte claramente da União Europeia. Então, minha dica para você: pense nesses países. Todos esses países você pode morar, pode trabalhar, mas é claro, assim como em qualquer país desses, em Portugal você também precisa aí fazer um procedimento para se regularizar dentro do país, para dizer que você escolheu esse país, que você está morando nesse país. Bom, então primeira coisa, você não precisa de visto, né? Você cruza a fronteira com seu passaporte, como se você fosse um turista normal, entra no país e aí é quando você vai começar a dar entrada no seu processo de informar a sua residência. Uma pessoa que tem o passaporte europeu pode ficar até 3 meses dentro do país sem informar nada. Você não é obrigado a fazer isso assim que você chega. Normalmente existe um protocolo que a partir do 3º mês é que você tem que informar oficialmente a sua residência, mas hoje em dia eles têm aceitado receber essa informação e dar entrada nesse processo antes de completar os 3 meses. Mas fica a dica aí que até os 3 meses você não tem a obrigação imediata de comunicar às autoridades que você está morando no país. E aqui em Portugal, você tem que ir na Câmara Municipal para solicitar um certificado de registro de cidadão da União Europeia. Registro, galera, não tem R aqui em Portugal. Isso é apenas uma comunicação formal para o controle da sua residência dentro do espaço da União Europeia. Então vamos lá. A partir do 3º mês, você tem que ir na Câmara Municipal solicitar esse certificado. Você tem um custo de 15 euros para solicitar esse certificado. E agora eu vou te contar quais são os documentos que você precisa levar na Câmara Municipal para dar entrada nesse processo. Você vai precisar do seu passaporte, do seu documento de identificação, né, o seu passaporte da União Europeia, de um comprovante de morada em Portugal. Por isso eu não recomendo que você faça isso logo que você chegar, que você tem um tempo para se estabelecer, você tem 3 meses para informar, então que você vai precisar apresentar um comprovante de morada já de Portugal. Além disso, uma coisa que é muito importante, você precisa comprovar que você tem meios de se sustentar no país. E isso é o pulo do gato que você só encontra aqui no canal. Preste atenção. A forma como você informa aí os seus meios de subsistência vai estar diretamente relacionada ao prazo que eles vão te dar do seu cartão de residente. Então, se você provar que você tem dinheiro para se sustentar por 6 meses, eles vão te dar um cartão de residente com validade de 6 meses. Mas essa validade ela pode ir de 6 meses até 5 anos. Isso vai depender da renda que você comprovar que você tem para se manter. Tem um cálculo baseado no salário mínimo português e mais é uma conta deles e que vai ser feito com base aí na sua comprovação de renda. Então, assim, só tenha em mente que isso vai estar diretamente relacionado. Você pode chegar lá, quando vencer o seu prazo, reapresentar os documentos, estender, você pode ir estendendo isso, mas de imediato a sua validade da sua residência vai estar sempre relacionada aí à sua comprovação de renda. Você precisa de um documento que comprove que você dispõe de assistência médica. Para alguns países, isso é dispensado. Então, eu recomendo que você pesquise especificamente para a sua cidadania qual é o acordo que existe em Portugal. Aqui pro Brasil, a gente sabe que quem é brasileiro tem um PB4 que você tira, porque tem um acordo Brasil-Portugal, e ele é o suficiente para te respaldar e usar a saúde pública em Portugal. Então, pesquisa referente ao seu país de cidadania para entender como que funciona esse acordo entre Portugal e o seu país, para você ter o documento que te dá direito à assistência médica. E olha, a melhor informação que eu podia trazer aqui nesse canal é que se você
tem uma cidadania europeia, você não precisa ir ao CEF. O CEF é um dos lugares mais cheios hoje em dia, onde o serviço é mais demorado e onde os cartões de residência demoram mais a sair. Principalmente aqui na região do Porto, tá muito demorado. Olha, da minha família, do meu marido, dos meus filhos, já vai fazer 4 meses e ainda não saiu o cartão de residente deles. Então, se você tem cidadania europeia, você não precisa ir ao CEF. E o melhor disso tudo, normalmente a Câmara tira o seu certificado no mesmo dia. Então, esse processo é muito tranquilo para quem tem cidadania europeia, mas eu preciso fazer um parênteses aqui. Se você de repente é casado com alguém que ainda não tem cidadania europeia, ou se seus filhos ainda não têm cidadania europeia, como é o meu caso, aí eu sinto informar que, infelizmente, vocês vão ter que ir no CEF. Não esquece aquela dica, procura um CEF um pouco mais afastado para fazer esse processo, para ver se vocês conseguem que ande mais rápido que o meu processo está demorando aqui. Preste atenção, porque não é reagrupamento familiar. Quem reagrupa é quem tem visto. Quem tem cidadania ou portuguesa ou uma cidadania europeia tem que fazer autorização de residência para o familiar. E esse processo é feito no CEF. Então, se você não sabe como funciona esse processo, eu vou deixar o link aqui em cima que eu expliquei como que foi o meu processo para fazer dos meus filhos, porque independente se você tem cidadania portuguesa ou cidadania europeia, é exatamente o mesmo processo. Você tem que agendar um horário no CEF, levar os documentos e aí aguardar o tempo de emitir o cartão de residente dos seus filhos e da sua família toda. Esse processo também vale se você tem um pai ou uma mãe que depende financeiramente de você, você também pode fazer uma autorização de residência para eles, preso a você, só que precisa fazer aí comprovar que essa pessoa depende de você. Só não se esquece de uma coisa, para o seu familiar, você precisa dar entrada nesse processo no CEF antes de acabar os 3 meses de turista. Então, assim que chegar em Portugal, liga para o CEF, agenda um horário, porque ele está agendando aí com 4 meses para frente, agenda um horário e vai, leva os documentos e dá a entrada. Isso não depende de você já ter o seu processo aqui em Portugal, você corre com o processo porque o CEF está muito demorado. E é muito importante que o agendamento seja feito antes de completar os 3 meses em território, que é para não pagar multa, não ter nenhum tipo de problema com imigração. Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a esclarecer suas dúvidas sobre chegar em Portugal com uma outra cidadania europeia. E se você gostou, dá aquele like para eu saber que eu estou conseguindo te ajudar a construir esse caminho. Não deixa de comentar, porque são as suas dúvidas que me fazem fazer mais vídeos e trazer cada vez mais informação para você ir, chegar e se manter em Portugal. Segue lá no Instagram, @vemvivernomundo, tem muita dica e muita informação todo dia. @vemvivernomundo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.